lá. Falar um pouco agora sobre o sistema de referência. Então, a base para o posicionamento é o sistema de referência. Então, a gente vai para a geodésia, cartografia, sistema de posicionamento por satélite, GNSS. É fundamental a questão do sistema de referência, a definição e a realização dos sistemas de referência. Pode ser um sistema celeste e um sistema terrestre. Normalmente a gente vai se dedicar um pouco mais aos sistemas terrestres. A gente precisa de ter um sistema apropriado, com precisão e consistência. Então, a base para um referencial está num sistema de referência. Então, eu preciso de definir esse referencial, tanto para geodésia, cartografia, para poder a gente estar fazendo as medições. A definição e a realização são imprescindíveis. Então, existe uma diferença aqui entre definição e realização. Então, a questão da definição é uma parte mais teórica, conceitual, onde você define os parâmetros. E a realização é quando você materializa esse sistema para que a gente consiga fazer essa materialização. Então, eu preciso de definir, modelar os observáveis. Então, na realização, descrever as órbitas do satélite, representar, interpretar, quando necessário, transformar os resultados. Então, são vários parâmetros aí que a gente vai precisar de estar definindo. Da mesma forma, as atividades que provêm dados espaciais referente ao uso de referenciais. Então, requerem o uso de referenciais. Quando a gente pega uma imagem de satélite, por exemplo, eu preciso de estar associado a um referencial terrestre para poder saber a posição dele no globo. Então, isso é importante. Novamente, do inglês, a definição refere-se a reference system. Então, quando a gente fala reference system, refere-se à definição de um sistema de referência, caracterizado pela ideia conceitual do mesmo, a definição dos parâmetros, das constantes. Um referencial ideal seria aquele que a origem estivesse em repouso e o movimento retilíneo uniforme, que caracteriza um referencial. Um sistema de referência terrestre, a origem é o centro da Terra, que possui aceleração em um movimento de translação ao redor do Sol, referencial dinâmico. Então, se a gente associar o referencial à Terra, a Terra se move, então esse referencial se move junto com a Terra. Um referencial celeste, a gente adota um sistema inercial, definido por meio de posições de objetos extragalácticos em outras galáxias, para a gente conseguir definir ele de forma estática, ou de um referencial dinâmico que a gente consiga manter esses referenciais. Por exemplo, para a gente escrever a órbita de um satélite, é importante a gente ter um referencial celeste, porque como a Terra roda, o satélite gira em torno da Terra, é muito mais difícil você mapear a posição do satélite considerando um referencial terrestre. Em alguns softwares ele usa, por exemplo, a posição do satélite no referencial celeste e depois ele volta ele para o referencial terrestre para dar a coordenada. Faz parte ainda da definição a teoria fundamental envolvida e os padrões adotados, como modelos matemáticos e físicos, as constantes. Em geral, cada instituição ou grupo de pesquisadores envolvidos com referenciais dispõe de uma solução específica para a definição do referencial, sendo denominado de TRS, ou Terrestre Reference System, ou Sistema de Referência Terrestre, para o caso terrestre, e CRS, Celeste Reference System, Sistema de Referência Celeste, para o caso celeste. Uma vez definido e adotado por convenção o referencial, a etapa seguinte é caracterizada pela coleta de observações a partir dos pontos sobre a superfície terrestre, rede devidamente materializadas, que é chamado de reference frame no inglês. Então, o system é a definição e a realização seria o reference frame, que seria a realização, a materialização desses pontos. Fazem parte ainda do processo e análise, bem como a divulgação dos resultados, que é essencial em um catálogo de coordenadas associado a uma época particular. Então, quando você calcula essas coordenadas em um referencial, em uma época, então a gente determina uma lista de coordenadas, um catálogo de coordenadas, e ele está associado a uma época. Por quê?
Com o advento dos referenciais modernos, que são baseados no centro de massa da Terra, sabe-se que a superfície da Terra ela se move, as placas litosféricas vão se movendo, então os pontos que você materializa sobre a superfície da Terra, eles vão se movendo com o passar do tempo. Então, se o referencial está fixo à Terra e a superfície da Terra se move, essas coordenadas vão se mover com o passar do tempo. Então, por isso que as coordenadas têm que estar associadas àquela época que você mediu. As coordenadas ainda podem vir acompanhadas de velocidades. Então, normalmente, quando você faz essa determinação das coordenadas, você faz uma campanha e você determina a velocidade que essas coordenadas se movem. Por exemplo, a maioria das coordenadas que está na placa sul-americana, que está no bloco onde o Brasil se encontra, a América do Sul toda, ela se move em torno de 1,1 centímetro ao ano. Então, esse conjunto materializa o sistema de referência. Então, quando a gente materializa os pontos, observa esses pontos, calcula a posição, determina essas coordenadas associadas a uma época e o mapa de velocidade, você tem o que a gente chama de materialização, ou a realização do referencial. Uma vez realizado ou materializado o referencial, um outro aspecto muito importante diz respeito à sua densificação. Por quê? Por exemplo, se a gente pôr um referencial global, às vezes ele tem 180, 200 e poucas estações. Só que isso para o globo todo, isso é extremamente pequeno. Então, em alguns casos, você faz densificações em algumas regiões. Então, a densificação seria colocar mais estações, mais coordenadas, mais pontos materializados em uma região para que esses pontos ficassem mais próximos, menos espaçados. Em resumo, a definição de um sistema de referência diz respeito a um caso ideal, então um teórico, conceitual, que fica limitado em razões dos erros inerentes às observáveis, utilizados na sua realização, da imprecisão das constantes adotadas por convenção. A realização nada mais é do que uma lista de coordenadas e velocidade dos objetos que materializam o sistema. Pode ser denominada de conjunto de coordenadas de referência. Então, a figura que a gente usa para materializar um sistema de referência é um sistema geodésico. Aqui eu tenho um elipsoide de referência, um meridiano de referência e a partir daí você vai definir o meridiano do ponto P sobre a superfície física. Aí eu tenho a superfície do elipsoide. Então essa altura do ponto P na superfície até o elipsoide é chamada de H, que é a altitude geométrica, a gente já viu isso anteriormente. A altura da superfície até o geóide é a altitude ortométrica, que é esse H maiúsculo. A partir daqui a gente tem a definição da latitude, que seria o ângulo formado entre um equador, plano do equador, e a normal, que passa pelo ponto P, variando de 0 a 90 positivo para o polo norte, de 0 a menos 90 para o polo sul. E a longitude, ela é contada a partir do meridiano de referência, ou meridiano de Greenwich, que a gente considera como longitude 0, e no sentido oeste, de 0 a menos 180, e no sentido leste, de 0 a mais 180. Então, seria a longitude geodésica e a latitude geodésica. A reta normal, a elipsoide, conduzirá a parte do ponto físico até a superfície física, O ângulo que essa normal forma com a sua projeção equatorial é a latitude geodésica e a qualquer ponto da normal, podendo também considerá-la como latitude elipsóidica do ponto P. O arco formado entre o meridiano de Greenwich e o meridiano do ponto P, medido sobre o equador, é chamado de longitude geodésica, sendo positiva a leste de Greenwich e negativa a oeste, variando de 0 a menos 180, de 0 a 180. Além da latitude e da longitude, são definidas ainda a questão das altitudes, Altitude geométrica, que seria a altitude considerando a ondulação mais a altitude ortométrica, e aqui a ondulação geoidal. Essa aqui seria a altitude geométrica, que seria essa altura aqui, da superfície física até a superfície do elipsoide, que seria a altitude geométrica. A superfície entre o geóide e o elipsoide é o que a gente chama de ondulação geoidal, seria o N.
Em alguns casos, a gente usava as coordenadas astronômicas, que era considerada não mais a vertical, não mais a normal, mas sim a vertical. É chamada de latitude astronômica, latitude e longitude astronômica. A variação delas são pequenas, existe uma pequena variação. O ângulo formado, a mesma definição, né? O ângulo formado entre o plano do Equador e a vertical, variando de 0 a 90, positiva, e 0 a menos 90 para o hemisfério sul. E a longitude astronômica variando no meridiano de Greenwich, e a leste positivo e a oeste negativo, variando de 0 a 180. Enquanto as coordenadas geodésicas são referenciadas ao elipsoide, as coordenadas astronômicas são referenciadas ao geóide, devido ao próprio conceito de vertical do ponto, que é a reta tangente à linha de força nesse ponto. Então, essa é a diferença. Coordenadas astronômicas, direção vertical; coordenadas geodésicas, direção normal. Um usa o geóide, outro usa o elipsoide. A relação entre elas é chamada de componente de desvio da vertical, ou seja, desvio na latitude, desvio na longitude, componente meridiano e componente meia vertical. E aqui estaria um esquema para a gente ver como seria essa diferença, considerando o geóide, centro da Terra, centro do elipsoide. Em alguns casos, esses centros de massa coincidem, depende do elipsoide. Mas aí esse desvio seria a variação entre a latitude astronômica e a latitude geodésica, considerando a vertical e considerando a normal. Dato conceito tradicional. Esse era um dato que a gente usou até o surgimento, por exemplo, dos CIRGAs, que a gente tem hoje como referencial oficial para o Brasil. O que a gente definia nesse caso de um referencial tradicional antigo? A superfície de referência, o elipsoide de revolução, para que as coordenadas geodésicas fossem definidas, ele era baseado em um ponto, era fixado em um ponto e uma orientação. Como é que funcionaria isso? É porque eu não tinha como materializar ou determinar esse centro de massa. Eu não tinha ferramentas, não tinha possibilidade de fazer essa definição. Então, o que eu fazia? Eu pegava e determinava as coordenadas a partir de um ponto. Esse ponto eu fixava o elipsoide naquele lugar. É como se você pegasse uma bola dessas de borracha, essas bolas de criança, e se você vai lá e segura nela num ponto, dá um beliscão nela e fixa ela como ponto de origem, e aí todos os outros pontos sairiam a partir dele. Então, esse seria o conceito de fixar o elipsoide a partir de um ponto. Então, a fixação desse referencial, só voltar uma figura aqui que eu quero mostrar. Aqui. Então, só para a gente ter essa ideia de um elipsoide. Como é que eu fixaria? Eu pegaria nesse ponto aqui, ó, e fixaria um ponto aqui, ó. Eu pego o elipsoide e fixo um ponto. Seleciono aqui um ponto e fixo ele na superfície. Então, esse era o conceito de fixar o ponto. E definir um ponto para amarrar, para ele ficar orientado em relação a aquele ponto de referência. Então, esse referencial, ele era definido a partir desse ponto de origem. Então, quando a gente definiu, por exemplo, a fixação de um ponto, a partir das coordenadas geodésicas e a ondulação geoidal, e um ponto de azimuth. Então, essa era a caracterização do sistema geodésico definido. Todas as coordenadas deviam ser amarradas a esse ponto de partida, e normalmente esse processo era feito por triangulação, trilateração, e então a triangulação a gente partia desse ponto inicial. A definição, implantação e manutenção do sistema geodésico é de responsabilidade do IBGE. Então, desde que surgiu o sistema, logo surgiu o IBGE, e hoje a geodésia brasileira é parte das geociências lá no IBGE. Entre as componentes principais do sistema geodésico estão associadas às redes planimétrica, altimétrica e gravimétrica. Então, quando a gente vai para o IBGE, a gente tem acesso a essas redes geodésicas. Eu vou fazer um vídeo gravando sobre acesso a essas informações. O referencial horizontal do sistema geodésico brasileiro é definido sobre a condição de paralelismo com o sistema CTIE, Terrestre Reference System. A figura geométrica da Terra é definida por um elipsoide. No caso do
o elipsoide SAD 69 é o elipsoide South America 1969, que define diferente de 1967 em termos de achatamento. O referencial altimétrico é materializado pela superfície equipotencial. Então, no sistema geodésico brasileiro, o referencial planimétrico é separado do referencial altimétrico, que é definido a partir do nível médio do mar, a partir de marégrafos, que a origem é na Baía de Ibituba, no litoral de Santa Catarina, que foi definido no período de 1949 a 1957. Então lá foi definido como nível zero do mar. E aí mede-se média para cima e para baixo, para saber a variação da maré, e considerou-se o nível zero para a altitude ortométrica a partir de lá. E a partir daí foi se fazendo nivelamento e levando-se esses referenciais. Verso de triangulação. Então vamos ver aqui um histórico dessa rede clássica, que foi determinado principalmente por triangulação. Esses em vermelhos foram feitos redes. A origem ela começava aqui no Triângulo Mineiro, ó, próximo ao Uberlândia. Tá aqui a origem. Então aqui foi onde se começou a rede geodésica brasileira, e aqui saiu se fazendo redes de triângulos. Então eu desenhava redes de triângulos subdivididos em quadriláteros, ia se fazendo rede de triângulos subdivididos em quadriláteros. Então, cada vértice desse eu ia determinando as coordenadas. Por isso que a gente parece que tem uma série de pontos aqui, ó, porque ia se fazendo pontos em paralelo aí, montando uma rede. Então, essa rede de triângulos foi feita subindo, aqui subiu uma pelo Tocantins, ó, e entrou aqui no Estreito, virou para o Maranhão. Mas aqui, ó, você pode observar que essa região amazônica, na década de 40, isso era uma área quase que inabitável. Então, era só área de indígenas, populações indígenas, então não se tinha acesso a isso aqui. Então, por isso não foi feita essas medidas. As estações poligonais foram poligonais feitas depois para complementar isso. Já era para uma densificação desses pontos, tem uma precisão um pouco menor, que é esses vértices de triangulação, mas chegou-se pontos onde não se tinha. Principalmente aqui na região aqui no Nordeste, boa parte, aqui na região do Maranhão, parte do Pará, e aqui pelo menos pelo Centro-Oeste, algumas redes, ó. Outras aqui pelo Sul. Então essas do azul foram para complementar essa precisão. A rede altimétrica, aqui mostrada, mostra como essa rede está dividida, baseada principalmente em nivelamento trigonométrico. Ela partiu aqui principalmente do sul, ó, e no litoral de Santa Catarina, e a partir daí, fazendo esse nivelamento, foi se dividindo essas redes. Elas, basicamente, essa aqui é um ramo que foi feito separado, que é baseado num outro marégrafo que tem por aqui. Então, essa rede principalmente acompanha as rodovias e ferrovias. Então ela foi sendo feita a partir da implantação dessas rodovias e ferrovias. E alguns marcos ainda existem, alguns foram destruídos, mas ainda tem uma bastante rede. Aqui é uma rede já ajustada do SAD 69. Esses dados aqui já são próximo do ano 2000. Então já tinha bastante, ó, poligonação, está em meio bege aqui, meio rosa. A rede de triangulação está em verde claro. E aqui já são pontos Doppler, que foi o sistema Doppler, vou falar isso um pouco mais à frente. Ele foi criado antes do sistema GPS. Ele foi chamado sistema Doppler ou Transit. E ele foi muito usado principalmente na região amazônica. Isso foi na década de 60, 70, que ele foi bastante utilizado, até o surgimento do GPS dos anos 90, mais ou menos, 92, que começou o sistema GPS. Então, nesse período, se usou bastante o Transit para se determinar coordenadas nessa região amazônica. Por que ela era mais simples de se usar? Porque você abria uma clareira, fazia um ponto, ligava um receptor e pegava os dados para poder rastrear e determinar a coordenada. Não tinha alta precisão, mas é o melhor do que o que se tinha em termos de medição de triangulação, porque não ia conseguir chegar à triangulação por virtude da difícil acesso ou mesmo não ter como chegar. E aqui já são os GPS, ó. Esses em azul escuro já são pontos GPS
que vem sendo implantados, e muito mais foi implantado dos anos 2000 para cá. Então continua sempre implantados. Aqui no Tocantins mesmo só tinha um, agora já tem vários. Aqui em Palmas, se a gente for pensar, já tem uns 4 ou 6. Então, quando era o referencial? O primeiro referencial que o Brasil adotou, até a década de 70, era chamado de córrego alegre. Então, ele usava o elipsoide de Hayford, que a gente viu lá atrás, onde o parâmetro A era 6.378.388 e o F de 6.297. Então, é um referencial que a gente usou até na década de 70. Depois, a origem dele era 19,50 e menos 48, Sul e W, e a ondulação era considerada zero. E o azimuth de referência 128. Isso era o primeiro referencial. Depois, na década de 70 para frente, até agora 2015, usou-se o South American Datum, que a gente chama de SAD 69. O elipsoide de referência já mudou para o Internacional 1967, que era 637.860, e o achatamento de 1 para 298.25. E a coordenada era bem próxima, 19,45, 48,06. A outra era 19,50 e 48,57. Então era bem próximo. Esse ponto era chamado ponto Chuá, fica ali próximo de Uberlândia, Uberaba. E era a origem. A ondulação ainda era zero, considerava que o elipsoide estava colado com o geóide. E o azimuth de 251, que era para a cidade de Uberaba. A componente dos desvios, então, tinha uma pequena variação, que era 0,31 de menos 3,59 segundos. E era o ponto que a gente usou até agora 2015. Referencial utilizando o sistema de posicionamento por satélites. Então, com o advento do sistema GPS, primeiro com o Transit, depois surgiu o sistema GPS, existiu a necessidade de se definir um referencial geocêntrico. Então, vocês ouviram primeiro essa palavra agora, geocêntrico. Por quê? Porque o satélite gira em torno do centro de massa da Terra. Então, quando você pega um receptor GPS, ele está usando satélites em órbita terrestre. E esses satélites estão girando em torno da Terra. Então, se você pegar esses satélites, você vai ter esse referencial girando em torno da Terra. Então, o WGS-84, que é o World GNSS System 1984, é o referencial adotado para o GPS. Ele nunca foi adotado no Brasil, tá? Importante lembrar isso. Ele é usado no GPS até hoje, teve suas realizações, seus melhoramentos com o passar do tempo. Então, ele é baseado no centro de massa, usa um sistema de coordenadas, um eixo cartesiano XYZ. O elipsoide de referência é o GRS-80, um elipsoide de revolução geocêntrico, que é baseado no centro de massa. A primeira realização do WGS-84 utilizaram-se 1.591 estações, determinadas pela DMA, atual NGA, sucedeu a NIMA, e usou principalmente o sistema Doppler e o Transit, atingindo precisão da ordem de 1 a 2 metros da sua origem, tá? Então, a origem do elipsoide a gente chegou com 1 metro a 2 metros. Entre essas estações estão as estações monitoradas do Colorado, Ascension, Diego Garcia, que são as estações de referência do sistema GPS. Refinamentos têm sido realizados utilizando posicionamento por GPS, com o objetivo de melhorar a precisão das coordenadas das estações monitoras. Além das estações monitoras, fizeram parte dos refinamentos outras estações da NIMA. Eu vou depois fazer uma gravação sobre esse melhoramento. As realizações foram determinadas WGS-84, G730, que é a semana GPS 730. Depois eu vou falar isso lá, o que seriam essas semanas. WGS-84, 873, seria a terceira realização. E a última que foi feita, G1150, que é o que a gente está utilizando até hoje. Tem propostas aí de sair nova realização do sistema GPS. Então essa G representa a semana GPS 730, 873 e G1150. Essas semanas começaram em 1º de janeiro de 1980, tá? Pra vocês terem ideia. Então, a semana 1 começou em 1º de janeiro de 1980. A primeira, a acurácia de um sigma, representando as coordenadas de cada estação em relação da ITRF, que é International Terrestre Reference Frame, que é um referencial internacional que é considerado o melhor referencial. Então nós sempre usamos ele como referência. Foi da ordem de 10 centímetros
A primeira estava na ordem de 1 metro a 2, depois a 730 da ordem de 10 centímetros, depois a 873 da ordem de 5 centímetros, depois a G1150 da ordem de 1 centímetro. Então de 1 metro caiu para 10 centímetros, depois para 5, depois para 1. Então isso é o que tem melhorando a precisão do referencial da WGS 84. As datas em que essas coordenadas passaram a serem utilizadas pode ser que, pelo segmento de controle de GPS foram 29 de julho de 1994 a 730, 29 de janeiro de 1997 a 873 e 20 de janeiro de 2002 para G1150. Então desde 2002 a gente já está usando a G1150. Aqui a gente define um sistema de referência. Aqui eu tenho o sistema, ó. Ele trabalha, se você pegar uma coordenada GPS, ela é calculada em termos de x, y e z. Então o eixo cartesiano x, y, z, a partir daí depois ele converte para latitude e longitude. O eixo x coincide com o meridiano de Greenwich, 90 graus a leste eu tenho o eixo y e polo norte eu tenho o eixo z. Então esse seria o eixo cartesiano tridimensional, ou coordenada cartesiana tridimensional. Então eu posso ter coordenadas de latitude e longitude e tenho coordenadas cartesianas tridimensionais, que é o que nós no sistema GPS usa, e a partir daí você converte, né? Que a gente vai ver posteriormente dentro da geodésia como fazer essas conversões. Então o WGS é denominado geocêntrico, diferente de um sistema local, pelo fato de estar considerando o centro de massa da Terra como origem. O elipsoide adotado pelo sistema geodésico brasileiro é denominado de topocêntrico local. Isso era até o SAD 69, tá? É bom, né, ressaltar isso. Até o SAD 69 era topográfico local. A partir daí, a gente mudou a partir de 2015, que foi o fim do SAD 69, e a gente passou a adotar o que a gente chama de SIRGAS, que eu vou falar um pouco mais à frente. SIRGAS 2000, que é o referencial que está em vigência atualmente, tá? Então até 2015 era SAD 69. A partir de 2015 SAD 69 foi desconsiderado, ele passou a ser não utilizado e passamos a usar o SIRGAS 2000. Então, qual é a diferença entre um referencial geocêntrico e o que eu já tinha falado, referencial topocêntrico ou local? O conceito muda tudo. É baseado no centro de massa. Então, um referencial que a gente considera aqui, ó, que é um referencial geocêntrico, a origem dele é o centro de massa da Terra. Então essa é a primeira diferença básica. Então a gente considera o 00 dele no centro de massa. Num referencial local ou referencial topográfico, a origem dele está associada a um ponto que a gente materializa aqui na superfície. Então a origem dele é aqui. Ele pode ser do tipo local, que ele é paralelo aos eixos, ó, em relação a um elipsoide geocêntrico. Ainda pode ser do tipo convencional, que foi muito menos usado. Qual era o objetivo desse elipsoide? Ele trabalhar num pedaço da superfície, ó, como a gente pode ver aqui, ó, que ele acompanha a superfície nesse então a gente ia fazendo essa é difícil de digitar com o mouse. Agora vamos falar então um pouco mais desse referencial moderno que a gente tem agora, que é chamado de referencial geocêntrico, conceito moderno. Então mudou-se essa referência. O conceito de sistema de referência geodésico mudou e não se estabelece mais uma origem. Então a origem dele é o centro de massa. Com as técnicas de posicionamento por satélites artificiais, implantou-se uma rede de referência. Então a gente não parte de um ponto, como se fazia na década de 40, na década de 70. A gente determina se essa rede de pontos no referencial, e como a gente tem o IGS, redes continentais e TRF, a gente tem o SIRGAS, que é um sistema, uma rede regional,
Tem redes como a RBMC, redes estaduais em alguns estados, como o estado de São Paulo. Então, a partir desses pontos, a gente determina essas coordenadas, e a partir dessas coordenadas a gente tem a materialização desse referencial, através de um conjunto de estações. Então aqui eu tenho um exemplo da rede IGS, que são várias estações divididas globalmente, e algumas brasileiras fazem parte, como Recife, Brasília, Cachoeira Paulista, Paraná, tem Presidente Prudente, e outras aqui globais, divididos pelo globo. Então isso é uma rede IGS mundial. Aí eu tenho a rede RBMC, aqui é uma figura um pouco outra, mas já tem alguns pontos, alguns outros já foram implantados. Então isso a gente tem como acessar hoje no IBGE para saber qual é a quantidade de estações que a gente usa, que é a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo. Está disponível no site do IBGE, então depois vocês acessam o IBGE e pesquisa sobre a RBMC. Então aqui no site do IBGE tem todas as informações sobre a RBMC. Aqui algumas redes que foram implantadas estaduais, algumas ativas, outras não, só passiva. Algumas aqui eram para implantar, acabou não implantando, como Acre, Roraima, Amapá, Maranhão, Goiás. Eram planejadas, algumas foram implantadas, outras estavam implantadas. Aqui é a rede de São Paulo, essa rede também foi expandida, ela hoje está com 17 estações. Então esse número de estações foi expandido. Essa informação aqui de 2009, então hoje se você pesquisar a rede NSS-SP, ela também foi expandida. Então esse número de estações vem sendo aumentadas, principalmente estações ativas, tá? O que é uma estação ativa? É onde você coloca um receptor e esse receptor fica rastreando dia e noite, 7 dias por semana. Então essas são as redes ativas. Também é disponível hoje no site do IBGE a gente poder acessar esses dados aqui, de forma ativa, tá? Então no site do IBGE tem um serviço chamado RBMC-IP, que vocês também vão lá dar uma olhada, que fala sobre esses dados aqui. RBMC-IP, tá? Que a RBMC-IP fornece dados dessa rede de monitoramento contínuo em tempo real. Aqui eu tenho informações da rede Sirgas. Então a rede Sirgas ela é desde do sul da América do Sul aqui na Antártica, alguns pontos, algumas ilhas, América Central e América do Norte, um total de 182 estações que foram utilizadas para processar a rede Sirgas, que foi processada por 6 centros de controle. O Sirgas, originalmente denominado Sistema de Referência Geocêntrico da América do Sul, concebido em 1993, a sua primeira realização, e com 2 campanhas de GPS já realizadas, aí já teve a terceira em 2015. Então ele é o sistema de referência adotado para o Brasil hoje. A primeira campanha ocorreu em 25 de maio de junho de 1995, aqui foi o conceito no primeiro momento. Depois fez a primeira campanha em 1995, foram ocupadas 65 estações, todas das quais 7 são pertencentes ao IGS, Serviço GNSS Internacional. Essas 7 estações fazem parte do ITRF 94, então esse Sirgas foi uma densificação do ITRF 94. E suas coordenadas foram inseridas no ajustamento como fiduciais ou coordenadas de referência. Deste número total de estações, 10 estão localizadas no Brasil. Todas as estações estavam equipadas com receptor de dupla frequência. Isso para a primeira campanha, de 1995, que não é a que o Brasil adotou. A precisão foi da ordem de 4 milímetros para essa primeira campanha. A segunda campanha, ou a segunda realização, foi realizada no período de 10 a 19 de maio de 2000, aproximadamente 5 anos após a primeira. Fizeram parte dessa campanha 184 estações, eu tinha falado 182, mas 184, das quais eu acho que 22, se eu não me engano, são localizadas no Brasil. Continente americano. Então, quando houve a mudança do significado das siglas, então era da América do Sul e passou a ser sistema de referência das Américas.
Então, o processamento dos dados da segunda campanha foi realizado por 6 centros de processamento, o IBGE no Brasil, o DGFI da Alemanha e o BKG também da Alemanha. Então, esses 2 centros processaram junto com o IBGE. O resultado final do processamento encontra-se disponível nesse endereço, que vocês podem estar acessando. A precisão final das coordenadas baseadas na repetibilidade dos resultados é da ordem de 4 a 6 milímetros. Figura 2 mostra a disposição das estações, denominação de siglas 2000. Então aqui mostra 184 estações. Dessas 184, se não me engano, 22 estão localizadas na região do Brasil. Foram todas processadas por 600 para chegar no resultado das coordenadas. E esse é o referencial que a gente adota. Desde a resolução de 1 de 2005 do IBGE, transforma o referencial brasileiro em SIRGAS 2000. Então, passa-se a abandonar o SAD 69 ou para de se utilizar. Por um período de 10 anos ficou em transição, podia-se usar os dois. Então, a partir de janeiro de 2005, 1º de janeiro de 2005, começou essa mudança. Então, por um período de 10 anos, passou-se a utilizar os SIRGAS como sistema geodésico e sistema cartográfico. E no período de 10 anos ele ia ser implantado e o SAD 69 e Córrego Alegre iam parar de ser utilizados, como foi feito. Então, em 2015, em fevereiro de 2015, a gente parou de utilizar o referencial SAD 69 e Córrego Alegre. Isso foi um período de 10 anos. Então, a partir de 2015 para cá, a gente só usa os SIRGAS. Qual era a diferença entre SIRGAS e SAD 69? Principalmente, uma diferença entre as coordenadas. Então, aproximadamente 65 metros de diferença no mesmo ponto para as coordenadas em SAD e em SIRGAS. E isso aqui, ó, a gente pode ver essas variações aqui, ó. No Nordeste era menor, em torno de 60, aqui chegava até próximo de 75 aqui na ponta do Brasil, próximo do Rio Grande do Sul. Essa é a diferença entre deslocamento horizontal. Se você considerasse escalas de 1 para 1 milhão, isso seria 0,065 milímetros, seria desprezível, mas já na escala de 1 para 1000 ficaria 65 milímetros, que eram diferenças consideráveis. Aqui eu tenho o mapa geodal, que é a primeira versão, ele já tem algumas atualizações, mapa 2015, entre o SAD 69 e o mapa geoidal, mostrando as ondulações geoidais, e depois aqui já usando o SIRGAS 2000. Então, sofre umas variações aí em relação a essas alturas aqui, ó, chegando a valores bem mais baixos aqui na região do Pará, de Belém e tudo mais. Então, essa é o mapa de ondulação. Aqui fala um pouco mais sobre o período de transição. A primeira etapa consiste na identificação das necessidades de mudança de referencial, depois os estudos, depois a terceira etapa constitui na divulgação. Então foram várias etapas aí até chegar na transição que começou em 2005. A quarta etapa consiste na orientação técnica, foram feitas 3 revistas online disponibilizadas, vários eventos científicos foram feitos, apresentações pelo IBGE dessas mudanças para que todo mundo tivesse a par e que todo mundo seguisse essas orientações. Então, a resolução começou em fevereiro, de 2005 e durou 10 anos. Então, por isso que acabou em fevereiro de 2015 a transição. Então, a partir daí, recomendou-se a utilização do sistema SIRGAS. Ele é uma densificação do ITRF 2000, a segunda realização. Então, ele é bem compatível com o WGS 84 na G1150, tá? Então, se você usar o GPS hoje, ele te dá a coordenada quase que em SIRGAS, com uma variação pequena, nível de engenharia não é considerável. Integração de levantamentos, existe ainda a necessidade de conversão. Recomendações no período era que fizesse nos dois, ou já fizesse em SIRGAS, isso já foi feito. Qual era a característica do SIRGAS? O elipsoide dele é o GRS 80, e com esses parâmetros, 6, 3, 7, 8, 137 metros, semi-eixo maior, e o achatamento de 1 para 298, 25, 72, 22, 101, que é o achatamento do GRS 80 para o SIRGAS.
Foram utilizadas 21 estações e não 22 estabelecidas no Brasil. A época de referência é maio de 2000. Então, referência para as coordenadas é 2000,4, tá? Então, foi feito no período de maio. Então, essas realizações são de maio de 2000. Então, dá 2000,4. Aqui eu tenho a lista de estações, ó, coordenadas x, y e z para a época 2000,4. E aqui eu tenho elas em latitude, aqui em coordenadas cartesianas, x, y, z, e latitude, longitude e altitude elipsoidal, que é as coordenadas que foram divulgadas. E a partir de um modelo VEMOS, que é o modelo de velocidade, a gente consegue extrair as velocidades dessas coordenadas a partir de 2000. Isso era para o período de transição. Novos levantamentos eram para ser feitos já em Sirgas ou já fazer nos dois, para que isso já ficasse definitivo. E aqui é o próximo assunto para a próxima aula.